Como praticar o desapego de maneira eficiente, em que você dedica uma atenção para algo que você quer, não se apega, mas também não relaxa. Ou seja, como que a gente encontra um meio termo para que a gente consiga de fato manifestar aquilo que a gente intenciona sem cair na vibração da escassez, da falta, do medo, tudo associado ao apego. Eu sou Pedro Lopes, jornalista e psicanalista, e esse canal traz aqui conteúdo sobre o desenvolvimento humano, mentalidade e lei da atração. Então, se tem interesse, já se inscreve aqui no canal e vamos lá. Bom, que o desapego é uma grande virtude que a gente busca e que eu já ouvi falar aí várias vezes, né, que a gente precisa praticar o desapego para que a gente consiga fluir e atrair. Eu sempre me perguntei, mas como então que eu vou desapegar sem ignorar, né? Sem que eu, let it go, assim, sabe? E aí você não tem nenhum controle mínimo sobre se aquilo vai de fato acontecer ou não. E isso era uma dúvida que eu tinha até que eu fui pesquisar muito sobre isso e identifiquei uma resposta e agora vou entrar no assunto. Bom, e para isso a gente precisa ter um nível de consciência muito mais expandido para de fato entender como que o mecanismo da vida opera, como que criação de realidade acontece no mundo subatômico, né, energético, que vem, né, do campo do vácuo quântico e brota para o mundo físico, como que se dá esse processo de criação de realidade física, né, física, material, e etérica, né, do plano etérico, do plano das ideias, onde as coisas se brotam, onde a coisa surge, que é o plano mental. Então, essa interconexão entre esses planos, né, de vida, de um mundo, de realidade, é o grande canal, né, quando você entende como isso acontece, é o grande meio com o qual você aprende de fato a praticar o desapego de maneira eficiente. O primeiro tópico aqui que você precisa entender é, quando você quer, por exemplo, uma pessoa, um objetivo, tá? Uma pessoa, né, ou uma meta financeira, enfim, qualquer objetivo, para você não cair na vibração do apego, você precisa assumir que aquilo já é parte de você, que você já tem aquela pessoa, que você já tem aquele emprego, que você já tem aquela empresa, que você já tem aquele faturamento, aquela casa, enfim, você já assume que você já tem aquilo. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou assumir que eu sou essa coisa, sendo que eu sei racionalmente, pelo meu cérebro racional, que eu não sou isso? E aí que está o segredo. Você não vai usar o cérebro, né, a região do lobo frontal, a região racional do seu cérebro. Você vai usar o plano mental. O que é o plano mental? O plano mental, ele é o plano que surge, é o plano das ideias, o plano dos pensamentos, o plano em que aquilo, como matéria-prima, brota de lá para cá, a nossa matéria física. Tudo que você pensa com frequência ou com consistência ou ao longo de anos, sem que você perceba, aquilo vem para a sua realidade. É o que rege aí a tua realidade física, né? Então a tua realidade física é consequência daquilo que brota, que emerge a partir do teu plano mental. Então quando você age pelo plano mental, entendendo como é que essa lógica funciona, você de fato consegue conceber essa realidade lá, né? O que é esse lá? Né? Quando a gente, inclusive você pode pesquisar sobre isso, né? O campo morfogenéticos, né? São os campos das ideias, o mundo etéreo em que as informações de todo o universo, do que se é falado, do que se é visto, é armazenado em algum campo, né? Etéreo no ar, que está aqui no ar, está no ar, está pairando, né? Então quando você, por exemplo, inclusive quer conectar com alguma realidade, você se conecta com essa realidade pelo pensamento, pela frequência. O campo morfogenético seria o campo em que armazena essas informações. Não é visível, mas ainda assim não quer dizer que não existe. Que a gente se conecta com frequências e com ideias que já estão armazenadas no campo morfogenético, você consegue sim viver a realidade de acordo com aquilo que você quer no plano mental, com a paciência de que aquilo vem sim para o mundo material em questão de tempo. Porque o nosso mundo material, ele tem um fator tempo, que é finito, que é mortal, que é terreno, e que, portanto, a gente precisa estabelecer a paciência para que aquilo que a gente concebe no plano mental venha para o plano denso, né, o plano da matéria. Ou seja, quando você estabelece um foco, um objetivo, uma pessoa específica, um trabalho, uma meta, um sonho, e você concentra isso no plano mental, todo o seu campo, o seu radar de ação, de comportamento, de intenção, de atitude vai em direção àquele objetivo naturalmente. Isso acontece por um viés de confirmação daquilo que você já está concebendo no plano mental. Agora, se você só acredita, tem margem para dúvida. E aí que está uma diferença. Quando você fala, eu acredito que eu posso, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, é porque existe a chance de não acreditar. Portanto, você fica uma eterna interrogação entre aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. Ao invés de atrair, quando você assume que você repele porque você entrou na energia da dúvida. E eu te faço uma pergunta, se você pudesse tirar o tempo da equação, né, daquilo que você quer manifestar,
O que você seria hoje, aqui e agora? O que você seria? Ponto. E isso já é uma resposta daquilo que você pode viver no seu plano mental. Porque no plano mental ele é atemporal, não existe o tempo. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente, né, de que o tempo, a própria física já corrobora que o tempo é uma ilusão. O tempo ele não é como a gente imagina que ele é, na verdade ele não existe. Ele existe no nosso plano terreno aqui, como condicionamento do que a gente criou como mecanismo de acompanhar as fases que a gente vive aqui na Terra. Ou seja, partindo do pressuposto de que o tempo é uma ilusão, e de que você pode, a partir do plano mental, viver a realidade que você quer, isso já é um sinal de que aquilo já é. Ou seja, não é porque você não está vivendo aqui agora, fisicamente, que aquela realidade que você concebe não é real. Ela é real em outra dimensão e tão mais real do que aquilo que a gente vê aqui no mundo físico, porque o nosso mundo físico, matéreo, ele é finito, ele é temporal, ele é passageiro. Então ele é mais do que uma ilusão, se a gente for comparar com um plano mental, que é um plano em que as ideias transcorrem atemporalmente, em que tudo é possível, em que há essa transmutação de possibilidades infinitas em tempo real. Então só para consolidar aqui, tá? Plano mental, plano do éter, né, que é o plano do ar, do que paira no ar, plano das ideias, né, seria o plano platônico, né, de Platão. Tudo isso remete àquilo que é atemporal, eterno, imaterial. O campo morfogenético, o campo das infinitas possibilidades, seria o vácuo quântico de onde emerge tudo o que se é. É a partir dali que surge para o mundo físico aquilo que se concebeu antes desses planos aqui, nos planos mentais. Plano físico, que é o plano que a gente enxerga aqui agora, o plano tridimensional, né? O plano 3D. Finito, temporal. Não é a realidade fim, como a gente concebe que é, mas é a consequência, fração. Ou seja, o plano físico não é uma realidade final, como a gente enxerga como é, encarar, é isso aqui, acabou. Não, o plano físico ele é uma consequência daquilo que se projeta no plano mental. Conscientemente ou inconscientemente, você está sempre criando realidades no seu plano mental e aquilo vem para o seu mundo físico, como consequência. A questão é, o desapego ele surge quando você entende que no plano mental você consegue manifestar aquela realidade que você quer viver, aquela pessoa ou aquela realidade, e você encarna como uma verdade tão factual, porque você entende que a lógica é essa, e você já vive aquilo como se fosse real, e aquilo vem para o seu mundo material em questão de tempo. E você entra numa sintonia de frequência complacente, uma frequência que ela está de acordo com aquilo que você quer viver, quando você passa a viver em atitudes, em palavras, em ações e em comportamentos que vão te unir energeticamente com aquela pessoa ou com aquela realidade que você quer viver. É assim que você dá o match com aquilo que você quer atrair para você. Caso contrário, quando você duvida desse processo, quando você não entende de fato, encarna como você quer, como que tudo isso aqui acontece, né? Aqui também tem um outro desenho aqui também para ficar mais claro. O mundo quântico, né, que são esses pontinhos vermelhos, né, são as infinitas possibilidades que estão aqui pairando no ar, no mundo quântico, no plano mental. Quando você condensa a realidade, quando você imagina e consistentemente provoca aquilo e sustenta aquilo, isso desce para o plano material. Então ele se transforma em matéria física. Seria o que o Hélio Couto diz como o colapso da função de onda, né? A própria física quântica tem essa teoria de que quando o observador decide, ele provoca o colapso da função de onda, que é quando aquela possibilidade se transforma numa realidade. E assim, eu dei essa volta inteira para você entender de fato na premissa, no cerne de como é que essa coisa funciona, para que você consiga de fato entender e encarnar isso aqui como uma realidade, fato, para que você a partir disso consiga praticar sim o desapego. Tá? E isso pode levar um tempo, porque enquanto eu entendia isso teoricamente, eu levei um tempo para incorporar essa realidade dentro de mim, para aceitar essa realidade. E você só aceita, e você só entende quando você pratica, lembra e faz conexões no seu dia a dia de como que você cria essas coisas, como é que esses padrões estão acontecendo na sua vida. Quando você se atenta a isso e percebe, e ao longo de alguns meses ou anos, você vai entender finalmente como que essa parada funciona. É assim que você encara a realidade, quando você entende pela repetição e pela prática como que a realidade opera. E aí a grande resposta daquilo que a gente trouxe no começo do vídeo, como então encontrar o meio termo entre desapego, sem parecer que você está relaxado, que você não está mais afim, que você ignora, né, qual que é o meio termo. O meio termo é quando você assume a realidade que você quer viver, no plano mental, incorpora aquilo como uma coisa real pelo plano mental
e passa a viver com uma frequência mais elevada em sintonia com aquela realidade, sem a preocupação ou medo de perder, porque você está elevado num grau de vibração em que aquilo é tão real para você, que aquilo naturalmente vem para você em questão de tempo. Então, os seus dias, a sua rotina é condizente com essa nova realidade que você quer para você. Essa pessoa, esse carro, esse emprego, enfim, esse trabalho, a sua energia, ela é condizente com aquilo que você quer atrair no seu dia a dia quando você assume essa realidade como um fato no plano mental. E aí, portanto, você começa a ter atitudes, ações, comportamentos, pensamentos, tudo se coordena para que você, a partir daquela realidade, agindo como tal, ela venha até você. Quando você não entende esse processo de fato, não incorpora essa realidade, não entende, não vive isso, você começa a duvidar, você fica com medo de não ter, você fica relapso, você fica, nossa, será que aquilo? E isso te causa uma energia de dúvida, de medo, né? E aí você já cai aí o seu padrão vibratório. E aí, portanto, você, ao invés de atrair, você cria a repulsa daquilo que você quer. Percebe que o apego está ligado ao medo, à escassez, à dúvida, né? Porque você tem ali, pô, será que vai, será que não vem? Você está ali querendo controlar a energia do controle, né? E aí você não deixa a vida fluir. Então, controle, medo, falta, tudo isso são energias de baixa vibração que, portanto, emanam um sinal contrário daquilo que você quer de fato trazer para você. E o desapego vem quando você entende que você pode viver essa realidade no plano mental, assumindo isso e ancorando a tua energia vibratória com aquela realidade e, portanto, agindo em direção a ela naturalmente, entendendo o processo, confiando de que aquilo vai acontecer por uma questão lógica, matemática e que, se não for aquela pessoa exata, pode ser uma pessoa que vem ainda para te surpreender melhor, né? Alguém melhor do que aquilo que você poderia imaginar, ou um projeto, ou um faturamento, ou algo ainda melhor do que aquilo que você poderia supor quando você está aberto ao universo que ele te surpreenda. E ele pode, ele vai te surpreender quando você passa a atuar e se render ao fluxo da vida, ao fluxo da verdade. Então, se você quer de fato manifestar desapegando e agindo com consciência, com alinhamento com a verdade, pratique isso aqui. Boa sorte. Te vejo em breve.